Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo operacional. Galera, hoje sexta-feira, dia 30 de agosto. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos mini índice, mini dólar, Bitcoin, ver o que eles fizeram no dia de hoje e, lógico, se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando. Antes da gente começar, vamos lembrar que o Sistema TorTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O Sistema TorTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, vamos lá para o dia de hoje, né? Dia agitado. E eu passei, né? De manhã, o que nós tínhamos hoje? Rolagem de contrato do dólar, o novo ativo é o V24, já está aqui para vocês, tá? Então nós tínhamos rolagem de contrato do dólar, abertura com gap, por quê? Porque tínhamos notícia aí antes da nossa abertura, às 9 horas, então tínhamos algumas notícias aqui no Brasil mesmo, então ia abrir mesmo com gap, ou de alta ou de baixa, eu só não sabia qual, mas ia abrir com gap. E para a gente tomar cuidado aí, às 9h30, 9h35, que íamos ter aí o anúncio da portaria lá, da mudança do Banco Central, enfim, o dólar ia dar uma boa movimentada. E depois pequenas notícias aí ao longo do dia, mas nada de muita relevância. Então, falei para todo mundo, galera, cuidado. Cuidado, hoje é um dia atípico, é um dia de realmente ficar mais atento nas operações. Já vimos rolagem de contratos sem forças, sem movimentação, sem volatilidade, vimos bem forte também, vimos notícia de Banco Central que não afetava muito o mercado, mas não foi o que aconteceu no dia de hoje. Hoje eu vou passar rápido para vocês, tá? As notícias não, os acontecimentos, né? Porque nós temos o fechamento e acompanhamento aí do mês de agosto e, consequentemente, aí até o final do ano aí, que é o que nós já fizemos durante o ano, para vocês entender todo o contexto. O que manda é o contexto geral, não é o dia, ok? Vamos lá. Pessoal, então, diante disso, abriu realmente com gap, tá aqui, ó. A abertura do mercado, ele foi abrir aqui embaixo, aqui, ó. Ele já abriu com 56 pontos de gap e veio devolvendo aqui, ó. Buscando aqui a média, que é o fechamento de ontem, praticamente. Então, abriu com gap, veio subindo, desceu. Pessoal, 9,6935 era, né, o anúncio lá do Banco Central. Bom, o que aconteceu? O anúncio, ele movimentou aqui, ó, não foi 9,6935, né? Ó, às 9h40 aqui ele começou e aí depois não deu trégua, tá? Ele subiu aqui, ó, 104 pontos das 9h35, galera, até praticamente aqui às 10h05, né? Das 9h40 que começou aqui. Então, 9h40. Normalmente as notícias fortes vêm tudo 9h30 da manhã. 9h40, bom, veio fora do horário previsto, né? É isso que aconteceu. Mas vamos lá para o range do dólar. Então, realmente pegou uma força aqui compradora muito forte, aí corrigiu um pouco, aí depois subiu mais um pouco. O mercado hoje forte, não foi um mercado lento, não foi um mercado sem força, um mercado muito bom de se operar. O horário que estragou a gente, aí vocês vão entender por quê. Então tá lá, ó, range do dia, vamos lá. O dólar aqui embaixo, aqui, pegando aqui, fazendo 9 horas na abertura, né? E no momento da notícia fez o topo lá do gráfico, andando aqui, ó, galera, ó, andou aqui, ó, andou 120 pontos e foi assim, das 9 da manhã até as 10h05, 120 pontos de range. Galera, 120 pontos de range é forte demais. A gente está esperando de 80 a 100. Normalmente estava chegando aí nos 80, 90, às vezes 100, 120 pontos. É forte demais. É bem forte mesmo. Praticamente o que eu falei. Subiu os 104 pontos aqui, ó. Nem olhou para trás. Ele foi só subindo. Pegou aqui um elevador aqui, apertou lá o 15º andar e foi, ó. Nem olhou para trás, tá? Depois pequenas correções. Então, o mercado realmente muito forte. Então, o que aconteceu? Nossos robôs, eles estão programados o quê? A gente tem um robô de abertura, né, que ele veio fazendo bastante trade aqui, que é um robô bem conservador, tá? Veio fazendo
bastante trade, inclusive eu trabalho com ele um pouco mais alavancado, um pouco mais de contrato, para ele fazer um pouquinho mais de financeiro. Mas a grande maioria dos nossos robôs, eles começam a operar 9h40. Por quê? Justamente para não pegar essa demanda das 9h30. Tá, galera? Mas 9h40, ele pegou uma forcinha aqui, e aí pegou, aí subiu de vez. Então isso, o dia de hoje mostrou para nós que o horário que a gente trava, não os robôs, tá? O horário que a gente iniciou as operações aqui é um horário fora do padrão. Então, o que aconteceu hoje? Porque normalmente, como eu falei, 9h30 vem notícia forte, a gente não pega essas notícias fortes, né? Agora, realmente, veio 9h40, todos os robôs ativos. Então, realmente, ele veio fazendo aí, entrando, fazendo muitos trades aqui, pegando toda essa subida aqui, tá? Então, o que mandou hoje foi horário. Se tivesse colocado aí 10h10, 10h15 que pegasse aqui em cima, mesmo aqui ia ter muita oportunidade, porque o mercado estava muito forte. E aqui o topo foi até as 10h05 da manhã, então não íamos pegar isso daqui. Porém, também não ia pegar a abertura aí, que é o caso do conservador, né? Tem gente que gerenciou o risco aí, cada um gerencia o seu. Tem gente que deixou aqui na abertura, aí esperou aí 9h50 para ativar, e entrou mais ou menos aqui, fez financeiro. Tem gente que deixou o robô rodando, e tem gente que hoje falou assim, é muita notícia, não vou nem operar. Cada um vai gerenciar da melhor forma que acha que realmente tem que fazer o trade aí. E não tá errado não, tá, galera? Cada um sabe aí o financeiro que tem, a banca que tem, como que opera, cada um sabe das suas condições, tá? Vamos lá, então, o que interessa. Elevadorzão subiu, desceu aqui. Passamos calor? Muito, muito, muito mesmo, né? Então passamos bastante calor aí no dólar, fazendo um range muito alto de 120 pontos, tá? Vamos voltar depois lá para o nosso resultado financeiro, que vocês vão entender. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então, range alto, força alta, força forte mesmo, bom, volatilidade excelente. Não é um dia para reclamar, não. É um dia para falar assim, fizemos financeiro, tá? Agora, é lógico, como a gente está aí entrando às 9h40, por que 9h40, André? Porque os backtests que nós fizemos estavam mostrando que 9h40 poderia entrar, e até então estava tudo tranquilo, tá? Então, lógico, dia de hoje, dia atípico, não foi 9h40, né, que praticamente começou, então nós pegamos a entrada aqui embaixo, né, começamos a entrar aqui em cima um pouquinho, então realmente aí fora, se a gente coloca aí 9h50, né, por aqui mais ou menos, 9h50 daqui, aí entrar, pegar uma boa volatilidade também, galera, tá? Então, nossos robôs, como a gente está parametrizado de acordo com o nosso backtest, que a gente fez, que a gente estudou, e agora a gente vai ter que rever também toda essa metodologia nossa aí de horário. Por quê? Porque hoje foi um dia atípico, então a gente tem que prever que pode acontecer, só que quanto mais horário a gente mexe, menos tempo a gente vai fazer, vai pegando o mercado mais para a parte da tarde, né? Mais vai passando a abertura, que são os melhores horários, 9, 10, até 10 horas no máximo, e aí vai deixando de fazer financeiro ao longo prazo, tá? Então tudo isso aí tem que pôr na balança, compensa, não compensa, até que ponto compensa, tá? Esse aqui foi o dólar, gráfico de 5 minutos. Vamos lá para o nosso Bitcoin, rolagem de contrato do Bitcoin também. Galera, é o U24, gráfico de 5 minutos, né? Como que foi o range aí do Bitcoin, né? Então, quando foi aqui, ó, pessoal, aqui ele abriu aqui, ó, 9 horas, né? Abriu aqui embaixo, aqui, lógico, né? Abriu, veio subindo devagarzinho, fez um topo aqui em cima, aqui, ó, que topo aqui, ó. Bom, então às 10h25 fez o topo, fez o fundo, pessoal, às 13h25, andou aí, ó, 14 mil pontos. Andou forte também. 14 mil pontos, tá andando bem também o Bitcoin. O problema do Bitcoin é o seguinte, ele anda 3, 4, 5 mil pontos, ele nem sente, é num candle. Então tem que tomar cuidado com a entrada, tem que tomar cuidado do jeito que está sendo feito, tá? Agora são
15 horas e 59 minutos, pode sofrer alterações do range que eu tô falando, mas eu tô dando um raio-x do momento, né? Praticamente 16 horas agora, 4 horas da tarde, então pode sofrer o range, pode ser alterado. O pregão vai até às 18, galera, então tem que ficar atento com isso daí, tá? Então, do que eu tô falando o range, o raio-x, não operamos depois das 15 horas, então realmente aí eu já tô falando que para nós, operação encerrada, ok? Então tá aqui, ó, desceu forte, né? Forte dentro do padrão, né, do BIT, né? Também rolagem de contrato dele é o 24, vocês estão vendo aqui. E agora tá meio que praticamente aí quase com o preço aí do fechamento do dia de ontem, né? Vamos lá então para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Olha que interessante, o índice desceu, devolveu. O dólar subiu, devolveu uma parte, né? E agora também meio que lateralizado. É sempre o inverso, né, pessoal? Muito difícil o dólar andar de mão dada com o índice. Os dois sobem, os dois descem. Já aconteceu, já vi, mas é difícil. Agora, os dois lateralizados é muito mais comum. Mas o comum mesmo realmente é inverso. Se um sobe, o outro desce. Topo do gráfico, então, feito na abertura, lógico, né, do mercado, 9 horas. Fundo do gráfico feito, galera, às 10 horas e 20, andando 1.400 pontos. Pessoal, 1.400 pontos é pouco, a gente está esperando o quê? De 2 a 3 mil pontos, né? No mini índice, realmente anda um ativo ruim de operar. A gente vai trocar esse índice, eu já estou falando para vocês, né? Que a gente não tá compensando deixar esse robô ativo. Lógico, eu estou mostrando para vocês o range do índice e tal, por isso que eu ainda estou deixando o ativo ainda aí para ver se faz financeiro, se dá volatilidade suficiente. A gente tem alguns gatilhos de entrada, o índice não está estourando os gatilhos para poder fazer as entradas, então realmente anda bem ruim de operar. Lógico, ainda vai rodar aí mês de setembro, provavelmente mês de setembro, final de setembro, a gente vai estar alterando o robô, vai tirar a operação num índice que não está compensando e vai deixar tudo dólar e Bitcoin, tá? Então isso aí já estamos aí vendo isso daí para realmente para deixar. Mas eu vou continuar falando para vocês o range do índice, vou continuar falando também para vocês isso daí, tá? Que eu acho justo, tá? Financeiramente falando. Galera, bom, vamos lá. No contexto geral, vamos colocar todo mundo aqui, tirar esse Bitcoin aqui, que é o gráfico de 5 minutos. Hoje foi um dia de loss e loss forte. Por quê? Eu lembro que eu falei para vocês, galera, o que nós temos? Começamos a iniciar as operações às 9h40. Se tivesse iniciado às 10, não ia tomar loss. Só que o backtest mostra pra gente que 9h40 era um bom horário. Vai ser hoje, é um dia típico. Se rodar daqui um ano para frente, o dia de hoje vai constar do loss que você tomou. Então, assim, vai compensar alterar as entradas do robô para as 10 horas ou não? Aí, quem vai falar isso é o financeiro. Mas vamos lá então para o resultado de hoje. Hoje, galera, eu mostro para vocês, vocês sabem disso, transparência total. Quando eu fiz o canal, eu fiz ele para mostrar o dia a dia do trade, ganhando ou perdendo. Eu entro mostrando para vocês. Não é legal mostrar loss, mas acontece, tem que estar preparado. O cara que não toma loss e fala para você, ó, venda um curso, venda a metodologia para você, não toma um loss, dá na cara do cara que o cara é mentiroso, porque ele toma loss, ele não mostra, isso se é que ele opera, porque esses caras que só vendem curso, só quer saber de vender curso e não faz operações, tá? Ele comprou um curso, não conseguiu entender a metodologia, não conseguiu, de repente a metodologia não é boa também, não conseguiu entender, não conseguiu fazer dinheiro e vai dar uma alteradinha no curso lá, vai revender para você o curso que ele comprou de alguém, porque ele mesmo não entendeu o que é ser trade, não entendeu o que é ser conservador, não entendeu toda a metodologia. Então ele vai vender para você o curso e não vai vender um curso, ele vai te vender uma ilusão, galera. Uma ilusão que você vai ganhar muito dinheiro, que nunca vai perder. Mentira, galera. Vai perder também. Agora, você tem que perder muito mais. Você tem que ganhar muito mais do que perder, né? Então, faz parte o loss. E vocês vão entender num contexto geral. Por isso que eu tô falando no contexto geral. Hoje foi um dia realmente que tomamos um loss muito forte, porque o Mad Max, eu trabalho com ele bem alavancado. Então, o stop dele é muito pesado. Mas vocês vão ver aqui, ó, stop total do robô. O que é o stop? Quando o robô atinge determinado loss, ele sai da operação, fala assim, ó, saí,
tá fora da estatística, fora do padrão, não vão entrar. Então você vê aqui, ó, 5 mil, 4 mil, aqui não, aqui é forte mesmo, porque aqui realmente tem mais contratos, é uma outra estratégia, é um robô que ele tem que ser mais robusto, é um robô de abertura, ele faz bastante financeiro, é muito assertivo, mas hoje realmente tomou um ferro aí e não foi na abertura não, porque ó, na abertura ele já fez aqui, ó, 4.750, só que ele perdeu 30. Então, nós vamos abater aqui, já está abatido aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer a somatória de todos os loss que nós tomamos, vamos subtrair, ó, R$135. Por que R$135? Ó, Brutus fez 2 trades, 100% de acerto, R$30. Pinga Fogo, 6 trades, 100% de acerto, fez R$105. Somando os dois, dá quanto? 135. Então eu vou fazer a somatória, né, do loss e vou subtrair para vocês entenderem. Então realmente é um loss bem forte aí. Vamos lá. Então tá aqui, ó. Primeiro robô aqui, né? Ele tinha feito 2 trades com acerto. No terceiro, né? Ele tomou um prego aí, né? Tomou loss. Um loss a gente chama de loss total, um loss full, mas faz parte do operacional, galera. E eu mostro para vocês, tá? Então vamos lá para ver aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o Furioso, tá? Ele perdeu no dia de hoje, tá? Ele fez 66% de acerto, 3 trades, né? 66% de acerto, perdeu 5 mil. Na verdade, ele perdeu 6 mil em R$95, ganhou R$135 aí, então ele ficou com 5.960 negativo, galera. Vamos prestar atenção nisso aí, ó. 5.960. Eu vou colocar aqui, ó, mais outro loss aqui. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o Neil Merlin, né? Ele fez um único trade, ele tomou pau também no trade, tá? E aí ele perdeu aqui R$4.025, tá? R$4.025. Agora, o Mad Max realmente é um dia fora da curva, né? Um excelente robô, gosto muito dele. Mesmo assim, se a gente colocar aqui, vocês vão ver que ele vai estar positivo no total dos trades. Então, realmente, ele fez bastante financeiro no contexto geral, vocês vão entender isso. Pessoal, então tá aqui, ó. Ele tinha ganho 4.750, tomou um stop full de 30 mil, esse robô é 25 mil loss dele, tá? Do jeito que eu tô operando, que é bem alavancado. Então, 30 mil e 300. Aí ficou, então, com 25.550 reais negativo. 25.550 reais negativo. Total do loss foi quanto? R$35.535. Galera, vamos agora subtrair, tá? Os R$135 que ganhamos hoje. Então, é R$135. Então, tá aqui, ó. Isso aqui é negativo, pessoal. Então, isso aqui, ó, é 35.400 negativo, galera, tá? E vamos entender no contexto geral, tá? Eu vou fechar aqui e já vou colocar o quê? Na nossa planilha aqui. Nosso desafio, fechamento de agosto, acompanhamento, 35.400 negativo, tá? Então perdemos realmente aí o mês inteiro que a gente ganhou aí. E ficamos ainda R$23.245 negativo no mês. Ah, mas isso aqui é rebaixamento? Galera, não é rebaixamento. Por quê? Porque nós perdemos lucro, não perdemos capital aplicado. Então isso aqui é uma perda de lucro. Lógico, ninguém gosta de perder, mas uma perda do lucro, não foi do capital total nosso. Continuamos ainda com excelente resultado, mesmo com perda assim, no dia de hoje, excelente resultado aí num contexto anual. Então tá aqui, ó. Qual é o contexto anual, André? Tá aqui, ó. Agosto é a mesma coisa, né? Essa aqui é a nossa planilha de acompanhamento anual. Eu mostro para vocês também todo o fechamento. Está aqui, ó. 35.400 negativo, os mesmos 23.245 negativo no dia de hoje, tá? Então, realmente, o mês de agosto aí não foi um mês muito bom para nós, mas vamos colocar lá 2024, dezembro de 2024, que ele vem fazendo acompanhamento desde janeiro, fazendo somatórias e subtrações. Loss, galera, faz parte. Então tá aqui, ó. Mês 8 menos
23.245 mil, né? 23.245 reais, tá aqui o gráfico para baixo. Se a gente tivesse aplicado os mesmos 20 mil reais, né? Agora tá um pouquinho mais lá, mas se tivesse colocado os mesmos 20 mil reais no final de 31 de dezembro de 2024, a gente estaria aqui, ó, na poupança a 8,5%, né? Na verdade está 8,2%, estou considerando aqui 8,5%. A gente ganharia aqui, ó, R$ 1.760. Se tivesse num CDB, CDI, algum fundo imobiliário que te dê 14% ao ano, o que é difícil, galera, bem difícil, mas vamos supor que você consiga 14% ao ano, você teria aqui, ó, R$ 2.800, mesmo com a perda. Se eu não falar assim, eu não vou operar mais esse ano, nós vamos fechar com R$ 88.653 positivo, galera. Então não tem comparação, faz parte perder, tá? Não perder tanto assim, né? Mas isso aqui sou eu que sou mais alavancado, a gente sabe do risco. Então faz parte a perda, tá aqui o gráfico para baixo. Galera, nós passamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, foi o loss do ano. Então tomamos aí, fechamos o mês negativo. Fechamos, tá aqui, agosto negativo. Mas no anual, muito positivo, muito a qualquer superior. Lembrando, galera, começamos aí a operação com 20 mil reais. Estamos com 88 mil reais. A taxa de acerto é muito forte. A taxa de retorno é muito forte. E ainda não fechamos o ano, galera. Estamos em agosto. Tem mais 4 meses para poder fechar o ano. Então eu estou mostrando para vocês transparência, credibilidade, o dia a dia para vocês aí, ok? Esse é o sistema TorTrade operando com setups de baixo custo operacional, mostrando para vocês o dia a dia. Lógico, eu particularmente opero um setup de abertura com um custo bem mais elevado para fazer um pouquinho mais de financeiro, mas está dentro ainda daqueles 20 mil reais aplicado, porque quando ele inicia, o outro não entra, então uma série de coisas aí que é só no sistema TorTrade mesmo, ok? Pessoal, tá aí para vocês, transparência, tá? Fechamento do mês de agosto, né? E vamos que vamos aí, iniciar semana que vem, segunda-feira, novo mês, vamos bola para frente, faz parte, não é chorar o que perdeu, e sim ter uma visão ampla do negócio, que num contexto geral estamos muito positivos, tá? Nosso dinheiro aplicado está muito bem aplicado, ok? Pessoal, bons trades, bons estudos, bom final de semana e até semana que vem no próximo pregão, mostrando para vocês mais vídeos para vocês do sistema TorTrade e resultados diários. Um abraço, galera!